Uma marca de carros que a maioria das pessoas no Reino Unido nunca tinha ouvido falar, acabou de derrotar a Ford, derrotou a Nissan, derrotou a Kia. E não foi por pouco. Ela simplesmente chegou ao topo absoluto das vendas no Reino Unido em apenas um único mês. E isso simplesmente não acontece. Não na Grã-Bretanha, um mercado onde compradores são conhecidos por serem extremamente cautelosos, fiéis às marcas e desconfiados de novidades. Marcas coreanas como Kia e Hyundai levaram quase 2 décadas para conquistar o nível de confiança que possuem hoje. Toyota e Honda passaram anos construindo reputação, mas essa nova marca chinesa apareceu do nada, e em pouco mais de um ano já vendeu mais carros do que todas elas. O carro se chama JU7E. A marca por trás dele, a Jayco, era algo que praticamente nenhum britânico tinha visto em uma concessionária antes de janeiro de 2025. Mas em março de 2026, mais de 10 mil unidades foram vendidas em apenas um mês. Isso transformou o JU7 no carro mais emplacado do Reino Unido naquele período. O Ford Puma ficou em segundo lugar. O Nissan Qashqai, que praticamente definiu o segmento. De SUVs médios no Reino Unido por mais de uma década, ficou em terceiro. Então, o que exatamente aconteceu aqui? E por que isso importa muito mais do que apenas um carro liderando vendas por um mês? Porque essa não é realmente uma história sobre um carro. É uma história sobre uma mudança silenciosa que vinha acontecendo há anos e que agora ficou impossível ignorar. Fica comigo até o final, porque você vai enxergar o mercado automotivo britânico de um jeito completamente diferente. A marca que ninguém conhecia. Vamos começar do básico, porque existe uma grande chance de você ainda estar se perguntando: quem fabrica esse carro? A Jayco pertence a uma gigante chinesa chamada Chery. E se esse nome também não parece familiar, tudo bem, porque a Chery passou a maior parte da sua história vendendo carros na China e em mercados que normalmente não aparecem nas revistas automotivas britânicas. Mas aqui está o detalhe que muda completamente a perspectiva. A Chery foi a maior exportadora de carros da China durante 22 anos consecutivos. 22 anos. Isso não é uma startup improvisada. Não é uma empresa pequena tentando a sorte. É uma das maiores fabricantes de carros do planeta. Só que o Ocidente simplesmente não estava prestando atenção. A Chery chegou ao Reino Unido com 2 marcas ao mesmo tempo. Uma chamada Omoda, outra chamada Jayco. E elas não chegaram devagar ou testando o mercado. Vieram com estoque pronto, concessionárias já funcionando e preços tão agressivos que fizeram muita gente olhar 2 vezes. E isso é só o começo. Uma terceira marca do grupo está chegando. A Leapmotor, focada totalmente em carros elétricos. Ou seja, enquanto o JU7 domina as manchetes agora, a Chery está apenas começando sua ofensiva no Reino Unido. O SUV que parece muito mais caro do que realmente é. Se você parar ao lado de um JU7 no semáforo, provavelmente vai achar que ele custa uns 300 mil reais. Porque ele parece caro, muito caro. Ele entra no segmento mais competitivo do mercado britânico, SUVs médios. Aqui encontramos carros como Nissan, Qashqai, Volkswagen, Tiguan, Kia Sportage, Hyundai, que são modelos extremamente fortes e consolidados. Mas o JU7 custa significativamente menos que todos eles. O preço começa em cerca de 29 mil libras e vai até 36 mil libras na versão completa. Só que aqui está o verdadeiro segredo. Ele não parece um carro de 29 mil libras. Ele parece um carro de outra categoria. A frente tem uma grade enorme e agressiva. As rodas são aro 19. As maçanetas saltam automaticamente quando você se aproxima, igual um Range Rover. Até o limpador traseiro fica escondido na parte superior do vidro, exatamente como em SUVs de luxo. São detalhes pequenos, mas que fazem as pessoas pararem e olharem 2 vezes. Por dentro, a história continua. Você encontra uma central multimídia gigante de 14,5 polegadas, painel Digital Head-Up Display no para-brisa-teto solar panorâmico, inteiro-bancos ventilados, volante aquecido, câmera 360 de carregador, sem fio, refrigerado, sistema de som Sony, com 8 alto-falantes e tudo isso já incluso no preço. Para você ter uma ideia, se quiser apenas um teto panorâmico em um BMW X3, vai pagar mais de 1.300 libras extras. No JU7 ele já vem de fábrica. E foi aí que surgiu o apelido. As pessoas começaram a chamar o carro de o Range Rover da Temu. E curiosamente, os donos adoraram o apelido, porque sabem exatamente o que estão comprando. Um carro que parece premium, custando um valor muito mais acessível.
O que existe debaixo do capô? O JU7 possui duas versões. A primeira é um motor 1.6 turbo a gasolina com 147 cavalos, mais tradicional, tom suave para uso urbano, disponível com tração dianteira ou integral. Mas a versão que realmente chamou a atenção foi a híbrida plug-in. Ela combina um motor 1.5 com bateria e motor elétrico, entregando 204 cavalos. E aqui vem o número que impressiona: 56 milhas de autonomia no modo totalmente elétrico. Isso significa que muita gente consegue passar dias sem gastar uma gota de gasolina, ir ao trabalho, buscar filhos na escola, resolver tarefas do fim de semana. Tudo usando apenas energia elétrica. Nos testes, o carro fez de 0 a 100 km/h em pouco mais de 8 segundos. E o consumo ficou perto de 21 km/h, excelente para um SUV desse tamanho. Outra surpresa foi a frenagem. Em muitos híbridos e elétricos, os freios parecem estranhos porque o carro mistura frenagem regenerativa com freios convencionais. No JU7, essa transição é muito suave, muito natural. O carro também freia bem, mas nem tudo é perfeito. Em velocidade alta, o volante perde sensibilidade. A carroceria inclina mais em curvas, e a suspensão não é tão refinada quanto um Volkswagen Tiguan ou Nissan Qashqai. Ou seja, ele é confortável, mas não é exatamente esportivo. Outro ponto polêmico são os assistentes de segurança. O sistema de permanência em faixa e o monitor de atenção são extremamente sensíveis. O carro apita o tempo todo, corrige direção, mesmo quando você está dirigindo normalmente. Algumas pessoas vão gostar, outras vão enlouquecer. Tecnologia, espaço e um detalhe que ninguém esperava. O espaço interno é ótimo. Atrás, 2 adultos viajam confortavelmente com sobra para pernas e cabeça. O assoalho traseiro é completamente plano. O porta-malas possui 500 litros. E existe um detalhe curioso. A tampa interna do porta-malas pode virar uma tela de projeção. Sim, você literalmente pode transformar o carro em um mini-cinema. É algo extremamente necessário? Provavelmente não. Mas é aquele tipo de detalhe inesperado que faz as pessoas sorrirem. Por dentro, a qualidade impressiona. Materiais macios nas áreas principais. Tela rápida, Android Auto. Apple CarPlay, iluminação ambiente, comandos por voz. Bancos elétricos. Gerenciamento inteligente do sistema híbrido. É realmente impressionante quanto equipamento eles colocaram em um carro dessa faixa de preço. Porque ele está vencendo, e aqui chegamos no ponto mais importante. O sucesso do JU7 não é apenas sobre um carro vendendo bem. É sobre o que isso revela sobre o futuro do mercado automotivo. Quando os japoneses chegaram ao Reino Unido nos anos 70 e 80, levaram anos para conquistar confiança. Os coreanos passaram pela mesma coisa. Primeiro eram vistos como baratos, depois começaram a melhorar, até finalmente virarem marcas respeitadas. Mas as marcas chinesas não seguiram essa mesma curva lenta. O JU7 já chegou parecendo um produto maduro, bem acabado, tecnológico. Competitivo, seguro. Aliás, ele conquistou nota máxima de 5 estrelas no Euro NCAP e pontuou acima de 80% em todas as categorias de segurança. Isso elimina um dos maiores medos dos compradores. Segurança não é mais um ponto de dúvida. E ainda existe outro detalhe importante: disponibilidade. Depois da crise global dos chips, muita gente ficou acostumada a esperar meses por um carro novo, às vezes mais de um ano. A Jayco chegou com estoque pronto. Você podia entrar na concessionária e sair dirigindo no mesmo dia. Isso parece pequeno, mas muda completamente a experiência de compra. Além disso, os planos de leasing ajudaram muito. Por cerca de 250 libras por mês, o JU7 custa muito menos que seus concorrentes. Um Tiguan híbrido pode passar facilmente de 500 libras mensais. Para famílias equilibrando financiamento, aluguel, supermercado e contas, essa diferença é gigantesca. E talvez seja exatamente isso que explica o sucesso absurdo do JU7. Ele entrega tudo o que as pessoas querem. Tela gigante teto, solar, conforto, segurança, autonomia, elétrica, tecnologia, preço competitivo e... Quando você junta tudo isso, a pergunta deixa de ser. Por que as pessoas estão comprando e passa a ser? Porque elas comprariam outra coisa, mas ainda existem dúvidas importantes. Claro, nem tudo já está resolvido. Existem perguntas legítimas sobre confiabilidade a longo prazo, valor de revenda, rede de assistência técnica. A marca ainda é nova demais para sabermos como esses carros estarão depois de 5 ou 6 anos de uso pesado. E isso importa. Muito. Mas a Jayco oferece garantia de 7 anos ou 160 mil quilômetros, uma das maiores da categoria.
Isso mostra confiança no produto. E honestamente, toda nova marca passou exatamente pelas mesmas dúvidas. Japoneses passaram por isso, coreanos também. E provavelmente os chineses vão seguir o mesmo caminho. O que vem agora, e aqui está a parte mais importante de todas. O JU7 é só o começo. A Omoda já ultrapassou marcas como Citroën e Seat em registros anuais no Reino Unido. Juntas, Omoda e Jaeco venderam quase 18 mil carros em março de 2026. Tudo isso em menos de 2 anos no mercado. E novas marcas chinesas estão chegando. A pergunta já não é mais: as marcas chinesas vão virar relevantes? Porque elas já viraram. A pergunta agora é: quão rápido elas vão crescer? E, principalmente, como Ford, Volkswagen, Nissan e companhia vão responder? Porque uma coisa ficou clara: a indústria automotiva entrou em uma nova era. E as marcas chinesas vieram para ficar. E você? Compraria um JU7 ou ainda existe algo que te deixa desconfiado? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o próximo vídeo. Tenho certeza que ele será perfeito para você.